Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os radicais, sobre os grupos que ficam para fora da cadeia principal e que a gente chama de ramificação. Tomar um cuidado, gente, que existe uma diferença entre radical e ramificação. Radical é aquele átomo, aquele grupo de átomos que apresenta um elétron livre, um elétron desemparelhado para fazer uma ligação. A partir do momento que ele está ligado à cadeia principal, ele deixou de ser um radical, ele passou a ser uma ramificação daquela cadeia. Então a gente costuma chamar de radical, de ramificação, mas é uma definição diferente. Em radicais significa que ainda tem um elétron desemparelhado. A ramificação é aquele radical que se ligou à cadeia principal. Então, estamos simulando aqui o que seria a cadeia principal do nosso composto e os principais tipos de ramificações que poderiam ficar para fora dessa cadeia. Os principais radicais que poderiam fazer uma ligação com essa cadeia. Quando a gente fala em dar nome em um radical, gente, como regra geral, a gente costuma usar um prefixo para indicar um número de carbonos, mais um finalzinho IL. Antigamente era muito comum usar o finalzinho ILA também. Hoje é muito mais normal o final IL. Por exemplo, um radical aqui, uma ramificação que ficou para fora da cadeia com apenas um carbono. O prefixo de um carbono era MET, a indicação da ramificação é IL, então um grupo chamado de metil. Caso a gente tenha uma ramificação com dois carbonos, então a gente passa a ter um grupo chamado de etil. Agora observa aqui, com 3 ou mais carbonos, criam-se mais de uma opção de formato dessa ramificação. Com 3 carbonos eu posso ter ela aqui, enfileirado em linha reta, como eu posso ter aqui com 3 carbonos ligado pelo carbono do meio. Então a gente vai fazer uma diferenciação. Sempre que ela for em linha reta, for a mais simples, a gente vai usar só o prefixo e o IL. Por exemplo aqui, 3 carbonos, é aquela chamada de propil. Prop como indicação de 3 carbonos, IL para falar que é uma ramificação, que está fora da cadeia. Agora esse aqui, se você for observar, o carbono que faz a ligação na cadeia tem 2 grupos iguais ligados a ele. Como ele tem 2 grupos iguais ligados a ele, inicialmente ele foi chamado de iso. Iso vem de igualdade, ou seja, os 2 grupos iguais, porém com um total de 3 carbonos, propil. Como dificilmente a gente ainda usa esse iso como sinônimo de igualdade, a gente fala que o isopropil é a ramificação de 3 carbonos que está ligado pelo carbono do meio, enquanto o propil é aquela de 3 carbonos que está ligado pela extremidade. Com 3 carbonos, propil ou isopropil, e com 4. Se tiver em linha reta, os 4 carboninhos enfileirados, a gente simplesmente chama de butil. But porque são 4 carbonos, IL de ramificação. Agora, como com 4 carbonos a gente tem mais de 2 opções, a gente vai começar a criar um critério para poder fazer essa nomenclatura. Esse com 4 carbonos aqui, se você observar, o carbono que faz a ligação na cadeia é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos, mas são grupos diferentes entre si. Então a gente resolveu usar a classificação do carbono que entra na cadeia. Eu tenho que chamar de butil, para que você saiba que é uma ramificação e que tem 4 carbonos. Porém, eu vou observar esse carbono. Esse carbono está ligado a 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Então a gente define essa ramificação como sec-butil. Alguns colocam apenas S-butil. Também aceito. Se olhar um caso desse e pensar no mesmo critério, observa que nós temos 4 carbonos. Porém, eu vou ter que identificar esse carbono para falar que é ele que está ligado à cadeia. Então eu vou olhar para esse carbono e ver que ele está fazendo ligação com 3 outros carbonos. Ele é um carbono terciário. Então, seguindo o mesmo critério, a gente vai deixar ele aqui como terc-butil. É uma ramificação com 4 carbonos ligado pelo carbono terciário. É uma ramificação com 4 carbonos ligado pelo carbono secundário. E esse aqui a gente tem que ficar um pouquinho atento. Ele é um composto, uma ramificação que deriva de um composto que antigamente era chamado de isobutano. Se a gente for observar ele aqui, ele tem o formato aqui do isopropil, CH3, CH, CH3, porém ele tem mais um carbono na sua estrutura. E como ele deriva de um composto que era chamado de isobutano, ele passa a ser conhecido como isobutil. Por que a gente tem que tomar cuidado com ele? Porque ele não segue o critério que a gente estava usando aqui, o sec-butil do secundário, o terc-butil do terciário. Ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente devido a esse formato, que é o formato que a gente chama de formato iso, com 4 carbonos, isobutil. Essas que a gente colocou são ramificações saturadas, que derivam de alcanos. A gente fala que são grupos alquilas, os radicais alquilas. Existe assim, além dos alquilas, grupo que a gente chama de arila, que
que deriva de um aromático. Por exemplo, o benzeno, quando fica para fora da cadeia principal, é chamado de ramificação e é conhecido por fenil. Caso a gente tenha o benzeno e mais um grupo CH2, a gente passa a ter um radical chamado de benzil. Então, a gente tem o fenil quando é só o benzeno, o benzil quando é o conjunto aqui, ó, benzeno com o CH2, e um caso de uma ramificação aqui com insaturação, com ligação dupla, um grupo alquenila, que é muito conhecido pelo nome de vinil. Ficar bastante atento com ele, porque pelo nome de vinil a gente não consegue definir a sua estrutura. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima.